Já ia começar aqui a... Ok, Pronto. ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai ter a palestra do professor Carlos Oliveira. Eu vou me basear no seu currículo, Carlos, porque, na verdade, a gente nunca colaborou formalmente, então eu tenho pouco conhecimento, né, da tua trajetória. Mas deixa eu olhar aqui, que eu também tive uma surpresa muito legal. Você tem uma trajetória muito bonita, né? Então, para ficar registrado aqui, o professor Carlos José Freire de Oliveira, né? Ele começou a carreira dele no Crato, no Ceará, na Escola Agrotécnica Federal. Depois ele fez veterinária na Rural do Rio de Janeiro, né, querida, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele tem uma longa trajetória, né? Se eu for seguir aqui os passos todos, a gente vai ficar um bom tempo aqui falando do currículo dele, mas ele passou, né, pela Universidade de São Paulo, né, fez mestrado, doutorado, pós-doc, né, em Ribeirão Preto, depois passou, né, pelo NIH em Rockville, né, fez um sabático, né, lá em 2009, e aí passou para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tendo uma série de funções importantes, né, foi chefe de departamento, coordenou a CEUA, que é uma tarefa, né, muito importante, né, coordenou biotério, coordenou o curso de biomedicina, foi coordenador, vice-coordenador da pós-graduação, e aqui, né, também membro de algumas sociedades científicas, né, e é pesquisador do CNPq, né, bolsista de produtividade 1D, né. Atualmente ele é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal, né, do Triângulo Mineiro, UFTM, e olhando as publicações do Carlos, é um desafio tentar fazer um resumo, né? Porque ele tem um rol de publicações grande, né? Acho que é uma centena ou mais, né, de artigos, né, em revistas importantes da área, mas com uma diversidade de temas muito grande, né? Muitos assuntos diferentes. Eu fiquei muito interessado em alguns, né? Um interesse importante na formação, né, de pessoal, né, em saúde. Mas eu acho que o tema, né, hoje, que é mais importante para a gente, é a pesquisa dele, né, o interesse na interação carrapato, né, e vertebrado, né, especialmente olhando para moléculas bioativas da saliva, né, e interação com o sistema imunológico, né. Então, eu quero te agradecer muito, Carlos, por você ter aceito o convite, né, e espero que a gente tenha uma tarde muito agradável aí acompanhando as novidades. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar dividindo um espaço de trabalho com pessoas que, tipo Anderson Sanunes, que é quase um orientador meu, né, apesar de no papel não ser, e vários pesquisadores aqui, que é uma referência que eu conheci graças ao Artromint, né, então é uma oportunidade para mim de se sentir um pouco útil, estar dividindo um pouco do que eu faço com vocês. Eu esqueci de falar uma coisa importante, né? O Carlos é membro do INCT, né? É uma das joias da nossa coroa, né? Fundamental falar disso, né? E das sessões que a gente coordenou juntos no Artromint. Sempre foi um prazer muito grande, né? Participar do Artromint com o Carlos, né? Coordenando mesa de digestão, ou então mesa com os alunos. É um colega, assim, dos mais queridos. Desculpa, Carlos. Não, tranquilo, tranquilo. Eu queria justificar, viu, Fernando, as características da sua fala, porque elas são importantes. No que se refere às minhas publicações, é um pouco estranho, mas eu vou tentar justificar de maneira rápida. O que acontece? Aqui é uma universidade muito pequena. E eu, quando passei para cá, o reitor da universidade, que tinha o maior laboratório, ele me convidou, ele me pegou pela mão, meu co-orientador de São Paulo, né, de Ribeirão, ele ligou para ele e falou, não, pega esse cara aí, esse nordestino aí, tenta ajudar ele. E aqui, o nosso laboratório é meio que multiusuário, né? E eu meio que tomo conta dele. Então, termino que eu ajudo tanta gente, você vai ver que muita coisa aí, eu não sou o orientador, né? Então, termina que a gente é um pouco laboratório multiusuário, a gente tem pelo menos 40 pesquisadores que usam o nosso laboratório. Então, termina que eu tenho que gerir bastante coisas nesse sentido. Então, não é um mérito, mas também é uma forma da gente incentivar que os que não tenham nada possam fazer alguma pesquisa. Então, é um pouco nesse sentido, né? Não que eu seja um pesquisador produtivo muito. Eu acho que as características do meu laboratório que termina sendo um laboratório que todos utilizam.
entendeu? Não Mas olha só, essa questão do laboratório multiusuário tem aquela frase de que nem todo herói usa capa, né? É um negócio, eu vejo o pessoal da Fiocruz que tem essa atribuição, é um piano pesadíssimo. Então, eu acho que isso aí só é um mérito enorme, sabe? É uma coisa importante que a gente tem que destacar, sabe? É um trabalho de gestão que, para ser feito com competência, sabe? Uma joia rara, Aí né? termina que a gente tem a rede mineira, que a gente conseguiu o laboratório, aí junta todo mundo na rede, aí termina que fica esse conglomerado de pessoas. Então, é mais nesse sentido, assim, então esses números envolve todas essas características, né? Mas vamos então aos trabalhos. Então, eu agradeço mais uma vez e é um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria só se dar um retorno, se está aparecendo. Sim. Sim, sim. Tá a tela Ok. cheia? Não, ainda Não, não. ainda não. Ok. Perfeito, então, vou começar então. Meu nome é Carlo, né? Carlo sem o S, é uma forma de me apresentar. Alguns nomes aí eu vi na lista que eu não conheço. Eu trabalho, minha formação na prática mesmo, durante a minha graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi com carrapatos. Eu trabalhei bastante com carrapatos, no laboratório da Beatriz Ferreira e da Isabel, que na verdade a gente ficava dentro do laboratório do Dr. João Santana. Então, minha formação basicamente é com descoberta de moléculas bioativas presentes na saliva de carrapatos. No entanto, quando eu passei aqui para o UFTM, aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, uma região bem importante na agropecuária do estado. Então, eu quis construir a minha própria linha de pesquisa que não fosse um pouco da minha orientadora. Então, foi uma decisão inicial, não foi ela exatamente científica, ela foi estratégica no sentido de criar uma própria linha que eu pudesse desenvolver as minhas capacidades. Então, tem essa característica. Então, o perfil de busca de moléculas bioativas é muito parecido do que acontece com carrapatos, mas a minha estratégia inicial foi tentar compreender numa perspectiva de artrópodes hematófagos com características diferentes, porque o carrapato ele fica no mínimo 7 dias ali fixado, ou 21 dias, e ele tem uma quantidade de estudos muito grande, né? E nós temos outros artrópodes hematófagos, por exemplo, que ele fica, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, o mosquito, por exemplo, que ele é muito rápido ali, alguns segundos, e nós temos também os triatomíneos, que aí ele fica 30 minutos, 40 minutos, dependendo da espécie. E o que acontece? Quando eu comecei, eu não fiquei assustado, porque, quando não tem nada, é bom, não é ruim, eu nunca achei ruim, quando não tem nada no que se refere a moléculas bioativas com implicações imunes sobre o hospedeiro. Os estudos que já existiam lá até 2011 com triatomíneos era muito vasto no que se refere à regulação da homeostasia do hospedeiro, mas que envolve regulação da resposta imune não tinha praticamente nada, para não dizer que não tinha um estudo aí do Rio de Janeiro que eu vou falar, do Mesquita, né, que eu acho que ele é até do grupo. Então, tudo começou dessa forma, vim para cá e montar uma linha de pesquisa. E aí eu criei um insetário, inclusive em maio, quando eu entrei no primeiro mês, eu já fui aí na Fiocruz e consegui algumas espécies. O Galvão, ele me recebeu muito bem, agradeço mais uma vez, tudo começou com ele que me cedeu algumas espécies, e também a professora da UFMG da Fiocruz também que me cedeu outras. Então, tudo foi um pouco do zero e eu fui montando esse insetário aqui. Então, eu estudo a saliva, especialmente a saliva de triatomíneos, e os efeitos das moléculas presentes na saliva sobre a biologia de células do sistema imune, seja em modelo de célula ou modelo experimental de doenças inflamatórias e desordens inflamatórias, algumas delas autoimunes, né? Então, de uma maneira geral, a gente coleta saliva, como já é bem sabido, bastante simples, coleta a glândula salivar, filtra, coleta a saliva e tenta compreender o que é que ela é capaz de fazer para além daquilo que é muito, muito estudado já, que são as características antihemostáticas da saliva, né? Então, é basicamente isso que eu vou tentar falar para vocês, e que tem a ver com a minha participação no INCT, em parceria com o Anderson e com o professor Ribeiro, na parte de moléculas bioativas da saliva de artrópodes hematófagos.
Então, dentro daquilo que todo mundo já sabe, eu vou tentar construir uma ideia do mais simples para o mais complexo, de tudo que vem acontecendo desde então. Então, só para a gente entender, então, eu trabalho com artrópodes hematófagos, né? No caso, o barbeiro, e ele é diferente de carrapatos, que eu estava acostumado, né? E mosquitos, né? Que faz uma piscininha de alimentação, né? Os triatomíneos, ele insere o aparelho bucal ali no vaso sanguíneo para obter a sua alimentação. Então, ele fica ali 30, 40 minutos, mas de toda forma, seja na circulação ou seja no tecido, ele termina deixando a saliva lá. Então, de alguma forma, há contato da saliva, seja circular ou seja no tecido, entendeu? Ele deposita ali a saliva, e aí os estudos que mostram o efeito da saliva sobre essas células imunes nesse local não está muito bem definido se é realmente importante ou não. Então, a questão inicial é contra o que um triatomínio precisa se defender, entendeu? Ele precisa se defender de bactérias, de vírus, de fungos, de parasitas, mas também ele precisa se defender dos vertebrados que ele se alimenta. Então, ele precisa ter moléculas antihemostáticas, né? Inibe vasoconstricção, agregação plaquetária e coagulação, e também inflamação e resposta imune. Então, eu estudo exatamente aqui. Eu fico, por mais que ele tenha mecanismos, e muitos deles são sabidos, de resposta de defesa contra infecções bacterianas, virais, fúngicas ali, da hemolinfa, por exemplo, tem bastante coisa, né, de moléculas já identificadas. Eu estou tentando relacionar, entender as moléculas da saliva voltada para o hospedeiro, né? Então, nesse contexto, eu acredito que os dois tecidos mais importantes que produzam essas moléculas, que tenham contato com o hospedeiro, são as glândulas salivar e, numa menor proporção, ali, intestino, que eu tenho alguns estudos também. Então, eu estou focando bastante aqui nas glândulas salivares, que é aí realmente onde é produzido essas moléculas, que tem uma relação direta com o tecido que o triatomínio está se alimentando, né? Então, tem uma teoria que eu, o Anderson Sá Nunes e o Ribeiro, nós publicamos o ano passado, que justifica, de alguma forma, que, assim como mosquitos, assim como os carrapatos, os triatomíneos provavelmente têm muitas moléculas que modulam a resposta imune dos seus hospedeiros. Então, nesse estudo aqui, foi um fórum que a gente publicou mostrando a exuberância fenotípica que existe, tanto nos artrópodes hematófagos, como no hospedeiro vertebrado, seja a nível anatômico, seja a nível molecular ou a nível gênico. No caso dos artrópodes hematófagos, existe essas características da própria glândula salivar de ser extremamente desenvolvida para produzir substâncias contra os vertebrados, né? A resposta imune do vertebrado. Assim como os vertebrados possuem células importantes nesse processo, especificamente mastócitos e basófilos, que geram a resposta imune protetora conhecida até hoje, né? A nível molecular, é perceptível que há esses cratagonistas, essas moléculas ligantes de histamina, serotonina, leucotriene, anticorpos, né? Dependendo aí D7, mosquito, nitroforina, triatomíneos, lipocalinas, nos carrapatos. Então, existe a nível molecular uma evolução que indica que acontece isso na prática, entendeu? E a nível gênico, seja a nível de duplicação gênica, ou suíte de classe, por exemplo, de anticorpo. Então, eu imagino que existe uma teoria, então, do nosso lado, que informa que essa característica coevolutiva, essa corrida que existe entre o ectoparasita e o hospedeiro, ela gerou um mecanismo de autorregulação que eles cresceram em conjunto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, para o meu raciocínio? É que nesse estudo aqui, nós colocamos também não só os carrapatos, é muito evidente isso para carrapato, isso é evidente para mosquito, e isso ainda não está evidente para os triatomíneos, porque os estudos mostrando essa resposta imune ainda é muito incipiente, tem 1 ou 2 moléculas identificadas até agora. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês que, realmente, os triatomíneos também produzem bastante substâncias anti-inflamatórias, que modulam a resposta imune dos seus hospedeiros,
e aumenta ainda mais a justificativa para essa teoria nossa, que há uma corrida coevolutiva entre esse vetor e o seu hospedeiro, né? Então, eu vou tentar passar uma mensagem bem rapidinha desse estudo aqui, por exemplo, de 2011, do Fontaine. Ele faz um levantamento de todas as moléculas já identificadas, que são antihemostáticas. Veja, ele coloca aqui os mosquitos, ele coloca aqui triatomíneos, carrapatos, aqui triatomíneos, aqui flebotomíneos, glossina, tizé, simulida, né? Veja que, quando a gente fala de homeostasia, já tem identificada uma grande quantidade de moléculas. Não importa qual é a família, né? Qual é o gênero, qual é a espécie do artrópode hematófago. Tem molécula pra caramba, né? Tem molécula pra caramba. Então, realmente, para triatomínio está resolvido. Tem muita coisa já identificada. Quando nós olhamos nesse estudo que ele identificou todas as moléculas, verifica aí quando fala de resposta imune. Então, veja, tem moléculas de culicida, entendeu? Tem molécula de triatomíneos, de flebotomíneos, e tem muitas moléculas de carrapatos. Mas moléculas, entendeu, que modulam o sistema imune do hospedeiro para triatomínio não tem nada. Um estudo de 2011 ainda não tem uma molécula identificada que realmente, na saliva de triatomínio, que modularia o sistema imune. Veja, eu estou falando de 2009, 2010, entendeu? 2011. Então, há pouco tempo atrás, foi quando eu comecei. Eu cheguei aqui, assinei meu contrato 31 de maio de 2011. Então, quando saiu esse estudo, foi quando eu entrei. Então, foi bem representativo para mim. Quando eu olhei esse estudo e eu não encontrava nenhum gráfico, nenhuma figura bonita que falava assim, olha, triatomíneos modula o sistema imune do seu hospedeiro. Então, não tinha. Então, comecei realmente nessa perspectiva. E veja, se a questão é temporal, entendeu? Então, talvez mosquito não tivesse tanta coisa. Mas mosquito, ele se alimenta por pouco tempo e tem moléculas imunomoduladoras muito, muito potentes. A gente pode citar, por exemplo, Maxadila, entendeu? Que está presente em flebotomíneos, que se alimenta muito rapidamente. Então, veja, esses vetores aqui possuem moléculas na saliva que modulam a resposta imune inata, né? Macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, modula o padrão de resposta imune dos seus hospedeiros, e a saliva, nesses vetores aqui, entendeu? Mesmo que ele se alimenta por pouquíssimo tempo, ela modula de uma maneira muito forte não só o local da picada, como também favorece bastante a transmissão de patógeno. Isso é muito estudado, inclusive, para a leishmaniose. Aí tem pesquisadores aqui, tem a Clarice, tem o Regis, que trabalha bastante com isso, tem alguns estudos, mostrando que mesmo em pouquinho tempo, aquela glândula salivar libera moléculas que modulam a resposta imune local, e isso favorece de maneira decisiva a infecção pelo patógeno que é transmitido, mostrando o potencial que essas moléculas têm. Então, não tem ainda muita coisa para triatomíneos, mas já existia bastante coisa para outros artrópodes hematófagos, especialmente mosquitos, flebotomíneos, e carrapatos. Carrapatos, a lista é extensa e tem vários pesquisadores aqui no grupo que tem algumas moléculas, inclusive, identificadas. Então, veja, tem esse estudo aqui, ó, de 2021, né, em que coloca assim, ó, o papel de proteínas salivares, né, de triatomina, atuando sobre o sistema hemostático. Então, essa é uma revisão muito grande lá do Jaime, lá Santana, de Brasília, um estudo muito bonito, bem feito. Eu acredito que o Cecília é do grupo, eu acredito que sim, em que ele faz esse levantamento de todas essas moléculas. E nesse estudo, a molécula que ele cita é nitroforina, que é uma antihistamínico aqui, né? Inibe NO. Então, veja que em 2021 ainda tem pouca coisa, as moléculas ainda estão pouco identificadas. Então, esse é o contexto que se apresenta, saliva de triatomíneos com potencial de resposta imune contra, de modulação da resposta imune dos seus hospedeiros. Então, esse é o contexto geral que eu gostaria de mostrar para vocês, até na tentativa de abrir oportunidades para que quem trabalha com triatomíneos possa fazer algumas investigações mais específicas voltadas para esse tema, né? A imunologia, né? Esses mecanismos de defesa, assim como outros fazem para carrapatos e para mosquitos. Então, a gente precisa
convidar outros pesquisadores para trabalhar um pouco com triatomíneos. Eu vou tentar usar alguns argumentos com os resultados que eu possuo para tentar indicar que tem grande potencial. Então, vamos então para a prática. Tem esse estudo aqui de 2008, né, do Mesquita, e que ele mostra que a saliva de triatomíneos tem um grande potencial imunomodulador, especialmente pela modulação de macrófagos. E a saliva, nesses casos aqui, aumenta em 5 vezes a associação do T-cruzi com a célula e aumenta em 6 vezes a parasitemia em modelo experimental. Veja, a presença da saliva, entendeu? Seja na célula diretamente, modula essa célula, inibindo a produção de óxido nítrico e regulando a migração dessa célula. E esse efeito tem uma ação muito, muito importante na infecção pelo Trypanosoma cruzi. Ou seja, é um raciocínio muito parecido com o que acontece com leishmania, por exemplo, e saliva de flebotomíneos, ou algumas bactérias e protozoários e saliva de carrapatos, entendeu? Então, esse é um estudo muito importante, que é uma referência para a gente que trabalha com triatomínio, e tem até uma revisão do Silva Neto de 2012, que ele faz um apanhado geral da representatividade desse estudo. E nesse estudo ele mostra que esse efeito é dependente de LPC, de lisofosfatidilcolina. A gente vai falar um pouco disso. Então ele mostra que todo esse efeito é dependente dessa molécula. Então é um estudo que é referência, muito bonito, bem feito, e numa revista de qualidade, e é o pontapé inicial para a gente verificar que tem moléculas na saliva com esse potencial, né? E aí tem uns estudos mais simples, mas também muito importantes, também esse é um pouco mais antigo, de 94 e 95, do Ribeiro, né, e seus colaboradores, mostrando, né, as nitroforinas que eu falei para vocês, NP1, NP2, 3 e 4, que realmente elas são capazes são antihistamínicas, né, e são capazes de ter um efeito modulador também no seu hospedeiro. Então, aqui é só mostrando uma figura, né, do espectro das nitroforinas, ligada a NO, mostrando que ela se liga a NO. E esse é um outro estudo que é mais antigo, que não teve tanto dado experimental com modelo, a proteína, por exemplo, com modelo de inflamação, com modelo de infecção, mas a identificação, o efeito está totalmente identificado, tanto é que foi publicado em revistas científicas muito, muito conceituadas, né? E, por fim, tem esse estudo aqui também, que é mais de bancada mesmo, né? Não é com modelo em vivo, que foi demonstrado a presença de calreticulina em Triatoma infestus, né? Que ela inibe C1, se liga em C1, e isso automaticamente regula a deposição de C4 e inibição da via do sistema complemento, entendeu? Então, de fato, nós temos 3 coisas de moléculas identificadas. Nós temos a calreticulina, Triatoma infestus, nós temos as nitroforinas, ligante de NO histamina, e nós temos a lisofosfatidilcolina, que tem uma relação direta com a biologia de macrófagos e automaticamente favorece a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Então, basicamente, é isso que tem. São esses 3 e 4 estudos mostrando essa identificação de moléculas na prática, né? Então, o que eu tentei fazer é construir um caminho para mostrar que é muito mais que isso, e a partir daqui que eu vou tentar mostrar alguns dados para gerar uma discussão e algumas possibilidades ao longo da apresentação. Então, como eu falei para vocês, quando eu cheguei aqui em maio, ainda no mês de maio, eu fui em Belo Horizonte, fui também na Fiocruz do Rio e consegui algumas espécies. Eu também fui em São Carlos. São Carlos também tinha as espécies mecos também, que eu consegui também. Então, eu criei aqui na UFTM, até hoje eu sou coordenador, né, do insetário de triatomíneos. Na verdade, agora eu estou transformando no centro de vetores e pragas, estou colocando carrapato e drosófila, e devo colocar algumas pragas aí até o ano que vem, né? Então, começou um insetário e agora está virando um centro de vetores. Mas, por enquanto, ainda é só um insetário. E comecei a criar, né, essas espécies. Já adianto que elas são alimentadas em galinhas, né? Então, isso pode ser ter alguma repercussão nas perguntas de vocês, porque isso varia bastante a alimentação
dependendo do local que eu fui buscar os triatomíneos, a alimentação é diferente, né? Então, só para constar, eu alimento aqui em galinhas. Isso deve mudar agora com a nova legislação de criação de galinhas, que vai tornar praticamente impossível a alimentação em galinhas. Mas, como os resultados que eu tenho até então são com triatomíneos alimentados nessas aves, eu gostaria de informar esse ponto. Trabalho bastante com aquelas espécies que têm uma maior multiplicação da forma adulta, porque algumas espécies eu consigo manter, mas eu não consigo amostra suficiente. Então, os resultados que eu tenho aqui, eles são com Rhodnio prolixo, Neglectus, o Panstrongilo, Triatoma leticulária e Mecus pallidipens. Então, essas são as espécies que mais se desenvolvem comigo, e o que eu tenho, eu coloquei só uma parte, né, para criar uma apresentação mais linear, mas os resultados que eu tenho são com essas espécies aqui, talvez isso seja importante também. E por que eu escolhi essas espécies também? Além da quantidade, a distribuição. Então, eu procurei espécies que têm um ambiente diferente para cada uma, que isso pode ser uma coisa importante. Os desafios de cada espécie podem gerar moléculas diferentes, e vocês vão achar que isso é muito importante mais na frente. Presta atenção nesse ponto, porque vocês vão perceber que, dependendo da localização da espécie, as moléculas presentes na saliva são totalmente diferentes. Isso é um mundo que vai gerar uma diversidade de possibilidades, porque as espécies diferentes produzem moléculas bastante distintas. Então, peguei espécies mais aqui do México, espécies aqui que é mais distribuídas em todos os locais, Panstrongiheri, que é mais no Brasil e Peru, o Mecus, que é principalmente no México, só tem praticamente no México, o Teleticular é mais nos Estados Unidos e México. Então, eu tentei pegar espécies que estão em locais distintos. Isso pode levar a alguma informação importante. São desafios diferentes, hospedeiros diferentes e condições de intempéries também diferentes, né? Condições termofotoperiódicas, por exemplo, né? Então, como eu cheguei de Ribeirão Preto, a USP, eu praticamente ainda não tinha nada, e aquilo que eu realmente dominava melhor era a célula dendrítica. É uma população celular importante, que ela é da resposta imune inata, mas ela é decisiva na resposta imune, na geração da resposta imune adquirida, inclusive na resposta imune adquirida contra ectoparasitas. Os estudos são bastante claros que as células dendríticas, elas geram resposta imune. Inclusive, acho que o Bechara tem algum estudo nesse sentido, o Dr. Anderson Sanunes e o Regis também. Nós temos alguns estudos mostrando o papel central dessa população celular na apresentação de antígeno, na ativação da resposta imune contra antígenos da saliva, né? E por sinal, é uma das principais moléculas que são moduladas dos estudos que tem até então, das moléculas da saliva de Arthropods hematóphaga. Eu acredito que a população que tem mais estudo, por diferentes pontos, mas um deles é a sua importância, senão não seria tão estudada. A gente fez até uma revisão, eu e o Sanunes, agora também, o ano passado, mostrando toda essa batalha que existe entre saliva de Arthropods hematófagos e os seus hospedeiros. É bem legal, uma população muito interessante. Então, eu comecei com ela, e é assim que eu vou tentar mostrar esse raciocínio. Então, a primeira coisa que... como que eu faço para... Só mudando um pouquinho rapidamente aqui, sem querer atrapalhar. O título da minha apresentação está com está coberto pelas informações da apresentação do site. Aqui está normal. Está normal? Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo normal. Beleza, então. Então, a primeira coisa que eu tentei saber foi se a saliva dessas espécies modula de alguma forma a biologia dessa célula. E eu comecei realmente com a diferenciação. Então, eu pego uma célula-tronco, né, e diferencio ela com alguns estímulos para se tornarem células dendríticas. Mas quando eu faço isso, essa diferenciação, na presença da saliva de diferentes triatomíneos, o Panstrongilus lignarius, o Pallidipens, Teleticulária e o Rhodnio prolixo, existe uma inibição dessa diferenciação. Ou seja, células-tronco, entendeu? Que, teoricamente, tem um ambiente propício para a sua diferenciação. Se isso acontecer na presença de saliva e dessas espécies, existe uma dose-resposta aqui,
mostrando que há uma inibição da diferenciação das células dendríticas, ou seja, é um resultado interessante que mostra que essa população celular ela pode ser modulada desde a sua geração pela saliva de triatomíneos, entendeu? É claro que aqui nós temos... Eu perdi Sim? um trocinho só. Célula dendrítica de quê que você dá? Isso aqui é de camundongos. Eu pego célula da medula óssea, é um modelo bem experimental, é um modelo experimental, não é célula da pele, não. É uma célula tronco da medula óssea, então coloco ela em diferenciação na presença ou na ausência de diferentes concentrações da saliva do triatomínio. E aí eu vou acompanhando ao longo de 7 dias a presença de alguns marcadores, CD11C, CD11B, e os marcadores de ativação, né, coestimulação e estimulação, para ver se essa célula chegou no seu fenótipo que caracteriza essa população, né? E o que a gente viu, assim como acontece com carrapatos, por exemplo, também aconteceu com a saliva de triatomíneos. Imediatamente após isso, né, ou seja, inibe a diferenciação. Mas se eu pego essa célula dendrítica já diferenciada, a saliva consegue modular a biologia dessa célula? Esse é um outro ponto. E ficou muito claro os resultados que sim. Assim como modula a diferenciação, se essa célula já estiver diferenciada, o fenótipo dela não é um fenótipo de ativação muito interessante. Por quê? Porque alguns marcadores, seja da própria diferenciação, ficam inibidos, entendeu? Como, por exemplo, de ativação CD40, CD80, CD86, a molécula que apresenta o antígeno, a molécula de MHC de classe 2, seja dependendo do marcador, todas as espécies modularam essa expressão. Por exemplo, CD40, né, que é uma molécula importantíssima na ativação da resposta imunidade adquirida, ela é modulada pela saliva de todas as espécies estudadas. Entendeu? Então, é possível mostrar com esse estudo experimentalmente que a saliva de todas as espécies modulam, de alguma forma, em maior ou menor grau, moléculas estimuladoras e coestimuladoras dessa população celular. É claro que eu já posso adiantar para vocês que o Rhodnus prolixus, o gênero Rhodnus, é aquela espécie em que a modulação foi mais inferior, seja na diferenciação e seja na expressão das moléculas estimuladoras e coestimuladoras. Então, quando você vai diminuindo aqui a diluição da saliva, o efeito vai se reduzindo, ele vai se perdendo quando eu vou diluindo demais a saliva. Mas, mesmo assim, o efeito mais forte são para aquelas espécies do gênero Triatoma. Eu vou até já adiantar um pouco isso também para vocês, entendeu? E aquilo que é muito importante também, que eu costumo falar que as células do nosso sistema imune, elas agem de duas formas, produzindo moléculas bioativas, entendeu? Ou então, uma sua ação direta sobre outra célula. Uma célula imune, ela pode agir diretamente sobre outra célula, através dessas moléculas de superfície, mas ela pode agir também através das citocinas, que são os reguladores-chave do nosso sistema imune, de qualquer hospedeiro vertebrado, são as citocinas, são as moléculas que orquestram, que regulam o sistema imune, né? E, de fato, a saliva dos triatomíneos tem um efeito marcante na modulação da produção dessas moléculas pelas células dendríticas. Mas, adianto mais uma vez, começar aqui com Rhodnus prolixus, que esse efeito não foi importante, depois daqui a pouco eu vou mostrar por que isso não é importante. A saliva do Rhodnus prolixus não teve um efeito marcante na redução de moléculas pró-inflamatórias, né? Ele não reduziu esse processo, ele tanto para IL-6 como para TNF-alfa. Não teve efeito. Teve um efeito aqui pequeno para IL-12 e um aumento um pouquinho significativo para IL-10. Quando nós olhamos, olha que interessante, o panstróngilo, o MECOS e o triatoma leticulária, veja que eu começo aqui com a diluição de 1 para 30, 1 para 100, 1 para 300, 1 para 1000. Veja que eu consigo efeito em modular a produção de citocinas, mesmo se eu diluir a saliva do triatomínio 1000 vezes. Ou seja, eu diluo 1000 vezes e essa população celular ainda tem a produção das suas moléculas pró- e anti-inflamatórias reguladas. Existe uma regulação muito forte, diminuição das citocinas pró-inflamatórias, TNF, IL-6 e IL-12, e um aumento gigantesco da produção de IL-10, que é uma citocina anti-inflamatória. Veja aqui papelignários, 1 para 1000 ainda dá,
entendeu? Aqui o mecopalidipenes mais na concentração maior e o teleticulária também tem até 1/100 aqui, você vê um efeito. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que ele não só modula, mas ele modula de uma forma muito agressiva, muito importante. Então, provavelmente, há moléculas importantíssimas nesse processo, na saliva, que modula a biologia dessa célula. Porque, ao nosso entender, como imunologistas, a modulação das citocinas é essencial na construção de uma resposta imune protetora. Então, são os reguladores importantes da resposta imune. E quando a gente pensa em alguns medicamentos que existem, por exemplo, para doenças autoimunes hoje, muitas vezes são moléculas que bloqueiam essas citocinas, o que mostra a importância dela no processo saúde e doença, né? Então, como eu falei para vocês, os resultados que nós temos, ele poderia ser assim, será que essa diminuição da produção dessas moléculas é porque a saliva está induzindo a apoptose? Entendeu? Então, mais uma vez, só mostrando aqui para vocês, só o Rhodnus prolixo induziu a apoptose. Só a saliva do Rhodnus prolixo induziu a apoptose no nosso modelo, nessa população celular. Talvez, até poderia explicar esse resultado aqui, talvez, né? Mas, assim, talvez não, mas, assim, pode ser que parte desse resultado aqui seja dependente da diminuição da população celular induzida pela apoptose. Então, das espécies que eu estudei, só essa induziu a apoptose dessa população. Então, vamos pensar no contexto de infecção. Qual a importância da saliva, por exemplo, na modulação dessas células, levando em consideração uma infecção pelo Trypanosoma cruzi? Veja, quando eu pego essa população celular de uma maneira muito simples e coloco ela junto com o T. cruzi, essa célula é muito mais permissiva à infecção pelo T. cruzi. Então, todas as espécies, especialmente a teleticular aqui, que teve um efeito praticamente dobrado, a quantidade de T. cruzi dentro do citoplasma é muito maior, né? E aqui é o resultado aqui, e aqui seria apenas uma amostra de marcação desse parasito dentro da célula. Então, quanto mais, quando você tem a presença da saliva, a saliva aqui, ó, mais o T. cruzi marcado aqui, você vê que é muito maior do que a população celular que recebeu apenas o T. cruzi na ausência de saliva. Então, de fato, a invasão celular do T. cruzi, ela acontece de uma forma muito melhor na presença da saliva, né? Então, isso é algo legal. Isso é algo muito interessante. E aqui, nesse mesmo contexto, a saliva, na presença do T. cruzi, modula a produção das citocinas dessa célula. Seja quando eu estimulo ela com um estímulo tipo LPS, um ligante de TOL4, como eu mostrei no slide anterior, ou mesmo quando eu estimulo essa célula pelo T. cruzi. Então, o T. cruzi não só entra mais, como as citocinas presentes nessa célula também é modulada. Não ficou tão marcante isso, mas há alguma alteração, especialmente aqui para o teleticulária. O teleticulária teve uma inibição importante da IL-6 e também uma redução aqui da IL-10, que precisa ter mais cuidado para entender o que é que isso significa. Mas, de fato, o que mais importante nesse ponto, pensando em T. cruzi, eu gostaria de destacar que células imunes, no caso específico da célula dendrítica, eu imagino que isso vai acontecer para outras populações, a presença da saliva aumenta a infecção dentro da célula por esse parasito, né? Por esse protozoário. Então, eu falei assim, eu tenho algum estudo já com célula, mas eu não quero ficar bem só com isso. Então, eu vou tentar mostrar no modelo de animal, entendeu? Então, eu coletei salivas, especialmente de Rhodnus prolixo, Neglectus, Triatoma, para a gente tentar ver alguns modelos de inflamação, entendeu? Alguns modelos de inflamação. Então, a gente começou a trabalhar com doença inflamatória intestinal, que é um modelo bem tranquilo de trabalhar, que eu tenho aqui também, e algumas doenças autoimunes também, que a gente fez em parceria com o professor Cunha de Ribeirão Preto. Então, de uma maneira geral, a saliva do Triatoma leticular, que eu falei para vocês, eu estou começando com aquela saliva que deu efeito. Depois eu vou mostrar para vocês as espécies que não deu efeito em vivo, né? O teleticular, a saliva dele, melhora o score clínico
dos animais com doença inflamatória intestinal. Então, a gente vê aqui, ó, a saliva a 30 microgramas aqui, ó, reduz praticamente por completo o score clínico dos animais com essa doença inflamatória intestinal, e isso... Mas aí você está dando a saliva como? A saliva aqui, eu dou ela... deixa eu lembrar. É tanto estudo que eu faço esse negócio. Esse modelo aqui, eu dou ele junto com a via oral, entendeu? É. E, então, isso mostra toda a mudança, inclusive, do score clínico, todas as formas que a gente vê, entendeu? Não importa, seja o peso, seja o clínico score pós-morte, então, o score clínico acumulado, todos eles, na presença da saliva, aqui, na maior concentração, tem efeito, né? E isso é bem legal quando eu mostro na prática. Veja, aqui é o comprimento do intestino do animal. Quando tem a doença inflamatória intestinal, tem um encurtamento. Isso é bem marcante. Isso é algo bem clássico, não é nada de novo, não, né? Quando a gente faz doença inflamatória intestinal, induz ao encurtamento do comprimento. Então, veio o controle, entendeu? O outro controle aqui com 30 microgramas, salina, né? Quando eu vou tratando com diferentes concentrações da saliva, veja que esse encurtamento praticamente não existe. Veja que ele volta ao seu tamanho aqui natural do controle do animal que não tem a doença inflamatória intestinal e do que recebeu 30 microgramas da saliva, mostrando que realmente, na prática, isso é visível, isso é uma característica clínica importante, que para além das citocinas, para além dessas características moleculares, a prática é que o intestino, de uma maneira geral, apresenta menos características inflamatórias e mantém o seu tamanho normal, né? E isso acontece... Só para confirmar aqui, se eu entendi direito o experimento, o controle que você está chamando, ele recebeu o DSS? Não, o controle Não, que... controle... Aqui, ó, veja aqui o controle aqui, ó, salina, né? E esse aqui é 3 microgramas, 10 microgramas, 30 microgramas, que recebeu DSS. Quando eu vou aumentando a concentração, eu vou melhorando o comprimento do intestino, para retornar ao tamanho original do animal que não recebeu nada, entendeu? Não recebeu nada. Posso fazer uma pergunta só de curiosidade? Claro. Essa cor do interior do intestino tem alguma coisa a ver? Não, assim, isso depende muito. Isso vai depende. Mudar. Isso muda bastante com a coleta ali, mexer com o intestino é bem sensível. Às vezes você termina perdendo um pouco das fezes que está ali quando você está mexendo, mas de uma maneira geral, quando você estica esse material, é que você faz esse comprimento. Agora, as características inflamatórias, de fato, depois aqui eu pego isso, eu trituro parte desse tecido no mesmo local para todos os grupos, e aí eu vou dosar alguns parâmetros pró-inflamatórios. Mas o que a gente faz na prática mesmo, às vezes tem mais ou menos fezes que dá um aspecto de ser um pouco diferente, entendeu? Presença de sangue ali na cirurgia, e pode dar a impressão que esse último aqui tem um pouquinho de mais, mas eu acredito que é bem externo aqui, esse pouquinho de sangue aqui, não é necessariamente uma agressão que estava acontecendo. Então, a gente estica para ver o comprimento, né? Para ver o encurtamento gerado pelo processo inflamatório. E aqui é só mostrando que esse efeito para teleticulária tem uma relação muito direta com a diminuição de L6 e um aumento de IL-10, entendeu? As citocinas interferon, TNF e IL-27 não foram alteradas, mas há uma diminuição da IL-6, que é pró-inflamatória, e há um aumento de IL-10 importante, que mostraria que essa modulação dá uma relação com esse eixo IL-6 e IL-10. Então, foi o que a gente encontrou para aquele momento, para tentar justificar essa redução no processo inflamatório e manutenção do tamanho das características histopatológicas do intestino desses animais, tratados ou não com a saliva. Aqui é com Rhodmus prolixus.
Rhodnus prolixo, adianto, de maneira geral, não encontramos nada importante, não encontramos nada importante no que se refere a score clínico, das características gerais dos animais que foram tratados com saliva de Rhodnus prolixo, não apresentaram nada importante, nada importante, né? E isso se reflete especialmente nas citocinas, que não foram praticamente alteradas, aqui só um pouco de diminuição no TNF, mas praticamente todas as citocinas não foram alteradas pela presença da saliva do Rhodnus prolixo, mostrando que ele não modula essa população de moléculas, né, no intestino dos animais tratados ou não com essa saliva. Então, no meu modelo, não funcionou, não teve efeito. Ô, Carlos, Sim. Pequeno aqui, quer dizer, dá para ver na tua apresentação, mas assim, tem uma dança ali de acordo com a dose que faz, parece que uma dose menor é mais efetiva, uma intermediária o que eu acho aqui mais é alta. que, tipo o que assim... você pode dizer aí dessa variação? O que acontece é que realmente não foi uma dose-resposta muito bonita, né? Então, na prática, realmente, você vê que isso até aconteceu para IL-6, mas no caso do interferon da IL-10, isso poderia ser alguma concentração de alguma molécula da saliva que essa correlação desse conteúdo nessa concentração poderia ter um efeito um pouco diferente, de sinergia ou alguma coisa nesse sentido. Mas, na prática, esse aumento ele não refletiu estatisticamente e não refletiu no fenótipo dos animais, né? Que seria aquilo mais importante, mas realmente o seu destaque é importante. Não houve uma dose-resposta bonitinha, né? Mas, na prática, a gente não obteve resultados muito interessantes, né? Mas faz todo sentido, né? Essa concentração intermediária aí, ela não seguiu um padrão de modulação dose-resposta, né? Pelo contrário, foi totalmente distinto das doses laterais, né? Então, como é gráfico de mais negativo, eu decidi só tirar, para não ficar mostrando um monte de coisa que não serve para nada assim. Não é que não serve, desculpa, é que não deu nada de nada, tá? A gente trabalhou igual uns condenados, mas não deu muita coisa. Nós tratamos, em parceria com Cunha, animais com psoríase induzida por imiquimod. Desculpa, eu até peço perdão no sentido que eu só testei com saliva de Rhodnus prolixo, porque realmente tem muito. Meu sonho era ter muita saliva de teleticulária, porque eu sei que os efeitos... E tem festas. Tem festas e teleticulária, tem resultados maravilhosos. Quem tiver eles, podem testar, que vocês vão achar muita coisa legal. Comigo, todos os estudos que eu faço, se eu tenho qualquer ideia, eu testo saliva de leticular em festas, sempre eu acho. Só que eu nunca consegui fazer muita coisa, porque às vezes eu consigo só um pouquinho, e aí não dá para dar continuidade às pesquisas. Quem tiver bastante, pode dar andamento, que é maravilhosa. É saliva muito, muito legal. Em festas e teleticulária. Mas como eu tinha só saliva de Rhodnus prolixo e neglect, eu testei em psoríase, eu testei em artrite, né, induzida por antígeno, BSA, e testamos também induzida por zimozan, artrite induzida por zimozan. Todos esses estudos não mostraram os efeitos importantes. Então, são todos gráficos e mais gráficos de clínica, de histologia, de citocinas. Não encontramos informações importantes para esses modelos. Então, gostaria só de frisar, porque eu não trouxe um monte de slide que deu tudo igual, sabe? Então, não é desprezando o resultado negativo, mas é só para a gente não perder tempo nesse sentido, mas é importante destacar que isso foi feito. Então, é claro que eu... Desculpa. Tem alguma correlação do cialoma dessas diferentes espécies com uma possível outcome que você vê aí nos resultados? Sim, isso é impressionante o resultado que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou tentar ser mais rápido, porque eu acho que eu falo demais. Eu vou tentar, mas você vai ver que os resultados as espécies são marcantes, as diferenças das moléculas que cada uma possui, né? E eu vou entrar nisso agora, né?
Então, eu fui tentar, eu já tinha muitos resultados in vitro, né, dentro do que eu podia ter, tinha resultados em vivo em diferentes modelos experimentais, seja comigo ou em parceria com Ribeirão Preto, então eu fui tentar entender por que que tem essas diferenças para esse mesmo vetor, né, para essas diferentes espécies. Então, eu comecei com o mais simples, eu fiz um gel aqui, um D, só para a gente ver a saliva dessas espécies. Veja, eu estou colocando aqui um Rhodnus, um Mecus, um Triatoma leticular e um Ponstrongia heri. Veja que as bandas que são geradas no G1D são bem diferentes, tá vendo? Não são as mesmas, são bem diferentes. São totalmente diferentes. Isso é muito legal quando a gente trabalha com tudo ao mesmo tempo. Foi a minha sorte ter feito dessa forma. Começado meio que um pouco ambicioso e tentado tudo ao mesmo tempo. Né? É claro que eu andei mais com aqueles que tinham menos efeito, porque é onde eu tinha mais saliva. Né? A colônia de Rhodnus, eu fico desesperado de tanto que aparece, ele brota. Né? Quando eu faço um gel 2D, veja que a diferença também é marcante. Se eu pego, veja que as marcações aqui das espécies diferentes, quando eu pego o Rhodnus prolixo, T. leticulária e o P. heri, por exemplo, aqui, veja como é diferente os potes. Então, os spots são bem diferentes entre eles, são bem marcantes as diferenças, né? E veja que até a média do peso molecular, ponto isoelétrico, são diferentes na saliva dessas 3 espécies. Então, estou falando de gêneros diferentes, né? Um Rhodnus, um T. leticulária e um P. heri, né? Esse trabalho foi feito, um aluno do Mafra, que veio para cá, ele estava na época, o Carlos Montadon, ele estava ainda sem projeto, veio aqui acho que ele é de Viçosa, de Lavras, e a gente fez em parceria esse trabalho, eu não tenho expertise nisso, aí terminou a gente fazendo em conjunto com o professor Mafra de Viçosa, do Carlos Montadon. Né? Esse é um trabalho do doutorado do Carlos Montadon com a minha aluna de mestrado na época. E aí, vamos olhar, então, quando a gente vê essas 3 espécies, a gente já começa a ver as diferenças. Seja, aqui é mais mostrando os spots das proteínas mais significantes aqui, né? Pelo número e pela abundância, né? Veja que, quando a gente pega Rhodnus prolixus, veja que nitroforinas é a maioria, né? A maioria é nitroforinas. Entendeu? Como é esperado, não tem nada de novo nisso, né? Então, as nitroforinas, e isso aí vai lipocalinas, outras proteínas aqui, você vê que vai tendo uma redução gradual, todas elas, e que o T. leticular aqui é mais marcante aqui, no caso, as lipocalinas aqui, a abundância das lipocalinas para o T. leticular é muito grande, né? Isso talvez pode explicar algumas coisas mais na frente, não sei, né? E aqui, o P. heri também tem uma quantidade marcante de lipocalinas, veja, ó, a diferença, mas veja que o T. leticulária, essa concentração é bem grande, Então, tudo veio até aqui, e aí a gente chegou nesse resultado, né? Veja que interessante. Eu me assustei, para ser sincero, eu não acreditei tanto, não é que eu não acreditei, eu falei, está faltando coisa, e aí onde eu gostaria de dividir com vocês isso, né? Está faltando coisa, veja, foi identificado com o proteoma dessas espécies, 221 proteínas, 69 de Rhodnus prolixus nesse estudo, né, com o Mafra, 100 de T. leticular e 52 de P. heri. Veja, apenas uma proteína hipotética foi dividida entre as 3 espécies. Isso não pode ser normal, entendeu? Isso causou um espanto muito grande, né? Isso causou assim, como assim? Triatomínio, que cada um produz moléculas diferentes, né? Então, onde que estão as similaridades? Onde realmente vamos ter que entender. Então, isso aí é onde vem a segunda etapa do nosso estudo. Carlos, aqui é o Ita. Biologicamente, essas espécies eles são parasitas de algum são de algum hospedeiro específico ou mais? Isso varia sim, varia. Alguns são de hospedeiros mais de animais silvestres, outros são hospedeiros bem distintos, Isso inclusive pode estar relacionado. Isso. Inclusive, o hábito de alguns é apenas silvestre, outros são peridomiciliares e alguns são mais domiciliares, entendeu? Uhum. Então, isso poderia ajudar a explicar essa diferença. Era uma pressão seletiva bem diferente cada um. O que é o teu critério para ser a mesma proteína? Não, essa parte do sequenciamento ela foi feita no sentido de identificar aquelas proteínas quando a gente faz o proteoma normal, igual o Ribeiro faz, a gente faz o sequenciamento
e identifica as proteínas, como lipocalinas, e identifica cada uma delas, né? Uhum. Não, mas é porque, por exemplo, lipocalina, todos eles vão ter um monte de lipocalina, mas como é que você diz que é a mesma? Quando sequenciando, qual é a sequência de aminoácidos que cada Mas uma aí possui. o seu cutoff é quantos por cento de identidade nesse caso? No caso aí, eu não saberia te responder inicialmente, mas foi a partir daqui que a gente começou a perceber que não poderia ser tão diferente. E aí onde eu vou entrar na segunda parte, né? Não poderia ser tão distinto assim. Vamos tentar entender melhor. Então, a minha aluna, né, que ajudou nesse trabalho, eu não sei se todos conhecem aqui o Igor Oliveira, lá da Universidade do Texas. Ele tem um sistema de sequenciamento muito, muito novo, um equipamento muito sensível que poderia identificar de uma maneira mais específica cada uma dessas moléculas presentes na saliva. E aí onde a gente começou... Sim, mestre? Só te fazer uma pergunta sobre essa, né, essa afirmação, a sua expectativa e realidade. Não teria sido interessante usar um grupo interno, uma outra espécie de um mesmo gênero, para você justamente ver como que se comporta para depois, porque os gêneros... eu poderia ter feito dois ródios, né, mestre? Por exemplo, exato, alguma coisa assim, né? Ou até dois ródios, por exemplo, de distribuição diferente, já que você apontou que tem uma diferença aí das espécies que você escolheu justamente em distribuição geográfica, né? É distribuição geográfica ou é parentesco mesmo, entendeu? O nicho que eles estão ocupando. É verdade, é uma falha. São importante com isso, né? Não sei. Foi uma falha. Eu tinha que ter feito pelo menos não é duas falha, espécies. Apenas tá passando pela minha cabeça, algo, uma espécie, entendeu? De outro, do mesmo gênero, mas que esteja localizado onde... no mesmo local. Isso vai ser talvez o experimento necessário para responder a esse monte de insinuações que eu fiz sobre essas diferenças, né? Talvez vai ser necessário para realmente confirmar. Mas é interessante. Então, a gente começou, mandamos essas amostras, e a aluna, né, escreveu o projeto pelo Ciências Sem Fronteiras, e nós mandamos, e ela foi fazer o doutorado na Universidade do Texas, né? Agora, aí, com a orientação do Igor Oliveira. Então, a ideia foi tudo essa história que eu fiquei vivendo, só que aí eu já não tinha mais condições, ele veio dar uma palestra em Uberaba, pediu um doutorado, eu contei a história toda, e ele falou, então, bora, eu faço lá para vocês. E aí ela foi fazer o doutorado com ele. Então, eu estou mostrando um resultado que começou com essa coisarada toda, né? Na época, eu até procurei alguns pesquisadores, o Anderson, se lembra, Anderson, que a gente pensou em fazer até usando esse novo equipamento, fazer mosquito, terminou que não foi para frente, né? E aí, olha que interessante, a gente fez o lipidoma, né? E aí a separação pode ser por ionização positiva, ionização negativa, tal. E aí, veja, quando a gente faz o lipidoma, veja que mesmo assim, pessoal, veja no PRR aqui, veja no PRR, teleticulária e Rhodus prolixo. O lipidoma é diferente demais, só 124 moléculas aqui foram similares entre eles. Veja, o Rhodus prolixo tem 79 diferente. Aqui o teleticular é 20 e o 40 totalmente específica para cada uma dessas espécies, entendeu? Isso acontece também independente da forma que você separa esses lipídios, né? Porque alguns lipídios pegam mais na ionização negativa e positiva, por isso que faz as duas, né? Então, veja que é diferente, não é só proteína, também é lipídio, entendeu? Então, quando a gente faz o lipidoma, veja aí um resultado bem legal. Você lembra quando foi falado lá que o pesquisador, o Mesquita, eu não sei o primeiro nome do Mesquita, eu só sei que ele publica umas coisas muito legais. Eu sempre cito Rafael. ele. Isso, eu sempre cito esse cara, mas eu nem sei quem é ele, só sei que ele faz umas coisas maneiras aí no Rio, entendeu? Ele é meio difícil, esse cara, um cara inteligente. Aí, veja que quando a gente fez Rhodus prolixus, veja, LPC deu 46% no lipidoma, tá vendo aqui, ó, 46%. Né? Veja aqui, ó, lisofosfatidilcolina. Agora, o teleticular é diferente, ó, deu mais triacilglicerol aqui, né?
e deu fosfatidiletanolamina aqui, ó. Então, eles são diferentes. É muito legal isso. Eu achei legal, né? Não sei se vocês estão gostando, mas eu achei isso muito diferente, porque eu estou falando de triatomínio e eles dão resultados muito diferentes, seja moléculas lipídicas, seja moléculas proteicas. É claro que eu estou usando um equipamento aqui, foi usado um equipamento muito mais sofisticado, né? Então, essa variação que acontece no teleticulária, por exemplo, aqui, triacilglicerol, aqui deu 56%. Se eu for pegar, por exemplo, no PR, só deu 11%. Essa diferença, para mim, é muito grande. Eu acho que ela é muito grande, né? Então, LPC aqui, ó, Rhodus prolixus, como é que 46. você coletou a saliva desses caras, Carlos? Como que coleta? Você coletou com Eu coleto a glândula, furo ela e centrifugo. Okay. Já geladinho. E aí eu liofilizo e mando para lá. Interessante. Eu acho que não tem contaminação, viu, Pedro? Talvez um pouco de membrana, né? Mas eu não sei se tem alguma forma diferente. Eu pego as glândulas, que é grandona, né? Aí eu furo e centrifugo só. Aí eu pego o sobrenadante e mando. É muito interessante isso. Será que isso... Oi, sou eu aqui. Tá? Minha câmera não está funcionando. É muito curioso isso. Será que você não vai ter... Será que isso sai na saliva mesmo? Ou é alguma coisa das células dessa glândula que acumulam triacilglicerol? Porque é muito, muito curioso, assim, o triacilglicerol estaria onde na saliva? Que é muito... Ia precisar de uma lipoproteína muito grande para carregar isso. Eu acredito que pode ter contaminação da membrana, mas assim, eu só não consigo imaginar que a contaminação de uma não contamine a outra na metodologia. Então, eu imagino... Não é da membrana, mas, de repente, se essas células acumulam lipídio mesmo. Pode ser. Porque as glândulas são diferentes demais. O triatoma, ela é trilobada, né? Isso. E o Hodgins, elas são totalmente diferentes. Inclusive, o trabalho da Michelle aqui do laboratório foi com LPC de glândula de triatoma infestans, né? Elas são muito diferentes. E, além disso, se você fura e centrifuga, simplesmente, o trabalho com o da Michelle, a gente viu que tem muita bactéria, né? Então, as bactérias... Mas aí, de onde vem esse monte de triacilglicerol? A composição de bactérias é totalmente distinta de uma de outra. Mas, peraí. Ele está extraindo tudo. Mas, Carlos, você centrifuga quanto? Porque essa eu acredito que não é muita coisa, não. É centrifugação simples. A bactéria, dependendo da centrifugação, da velocidade que você dá, vai ficar no topo ou vai descer. Então, pode ser que esse triacilglicerol esteja lá numa bactéria gorda e qualquer... Mas eu acho que não sei de bactéria que seja tão gorda assim. É muita coisa, Pedro. Ou está saindo das células. Eu acho que é mais fácil a glândula ser uma glândula gorda. Seria interessante olhar essas células, o tecido da glândula, porque essa quantidade de triacilglicerol na saliva líquida, aquosa, eu acho também isso muito bizarro. É porque essa saliva do triatoma é muito diferente. A glândula, ela tem 3 compartimentos. Os compartimentos têm funções distintas. Pode ter um lugar gordo e que tenha gotícula de lipídio, que esteja saindo aí. Ou pode ser uma bactéria gorda. Olha, Carlos, eu acho que isso precisa dar uma olhada com bastante cuidado para saber exatamente, porque é muito suspeito uma quantidade dessa de tri numa coisa que é, teoricamente, uma saliva, né? A de Hodgins eu conheço muito bem, porque eu fiz as LCs várias vezes. Então, eu conheço muito bem. Então, a de Hodgins, isso aí pois é, só não estou vendo a PC aí, né, na saliva. Aqui está falando em porcentagem, mas qual é a quantidade? A gente pode estar falando de pouca quantidade. A saliva pode não ser gorda, mas simplesmente está falando de uma pequena porcentagem daquilo ali. A PC, eu tenho aqui, inclusive, por acaso está aqui na minha mesa. Ela fica presa na minha mesa. Cadê a PC?
daí. A PC está ali, o azul claro dele. Sim, mas ela é majoritária, olha aqui, ó, na de Hodgins, olha aqui a PC, a bolota de PC. Aqui é LPC, né? Então, isso aqui é uma coisa corriqueira do laboratório. Cadê a PC aí? Né? Foi feito aqui no laboratório o trabalho do Mesquita, do Rafael. Então, cadê a PC daí? Pode ser que a metodologia de coleta... Tem aquelas formas de você estimular a salivação, mas eu nunca tentei ela. Eu acho que aí... Porque eu não sei, não, enfim. Eu ia ter que olhar os íons moleculares dessa fragmentação para saber, de fato... Tem PI demais aí também. O PI é minoritário na saliva, é minoritário. Mas, enfim, eu achei muito PI e também muita LPC, porque a LPC não é... Bom, enfim. Não, mas pode estar errado, vai estar errado. Se estiver errado... Enfim. Eu achei aí uma composição muito diferente do que eu já tinha visto, mesmo em triatoma. Porque aí tudo bem, é leticulária, né? Não é o infestans. Você fez infestans, Carlos? Isso daí é o Igor. Não, eu não testei. Mas ele é o minha Igor colônia Almeida, né? não funciona, George. A minha colônia de infestas, eu só choro com ela. É ruim mesmo. Infestans demora. É difícil mesmo crescer. Já cresci aqui. O teu Igor é Igor Almeida, né? Isso. Tá, é que você falou Igor Oliveira. Tá bom. Não, então tá certo. O Igor totalmente confiável na área de lipidose. Mas o Igor é um cara sério, é um cara... Não, eu tô falando só assim... Sim, mas às vezes ela no método de coleta. Lipidômica é a praia na qual o Igor manda bem. Então, eu acho que assim, não é uma coisa errada. Fiquei muito interessante. Achando muito interessante que essa glândula deve ter muito triacilglicerol. Assim, tem que confirmar se é secretado. Ou tem uma lipoproteína, ou tem microvesícula. Uma microvesícula cheia de triacilglicerol. Entendeu? Mas, de qualquer jeito, isso tem que vir de um tecido bem gordo, Pedro. E a lipoproteína, Pedro, não vai ter tag majoritariamente, né? Se for a lipoproteína normal. Não sei, mas alguma coisa que estabilize essa quantidade de triacilglicerol. Pode ser microvesículas, sei lá o quê. Ou pode ser uma questão da coleta. Pode ter algum compartimento muito gordo. Talvez mas é porque são 3 compartimentos, gente, que eles não têm só saliva. Entendeu? A gente pensa igual ao Hodgins, mas o triatoma é diferente. É por isso. É muito distinto. Se ele coletou os 3 compartimentos, eles têm funções distintas. E não tem todos eles, não tem só saliva, não. É outra coisa. Outra coisa que faz o quê na glândula salivar? Não sei, Pedro, mas são distintos. Uma coisa que tem um reservatório. Pode ser reservatório de lipídio essas mesmo. Estruturas, e ainda por cima no leticulária, não tem nada descrito qual é a função. Se ele coletou tudo, né, Carlos? Você coletou as 3 estruturas, né? Isso. Pois é. Uma coisa que tem que levar em consideração também, que mostra uma certa qualidade na coleta, eu acho, é que, por exemplo, nas proteínas, não poderia dar tão diferente porque não ia ter esse problema, no caso, na questão proteica, não seria tão marcante, talvez. Então, pode ser que mesmo com essas alterações exista diferenças lipídicas importantes. Não estou dizendo que esse fator não seja relevante também. Ele não cospe, não, esse triatoma aí? Não, tem como fazer isso, tem como fazer isso. A gente fez ele cuspir aqui no laboratório, a gente coletava, né, com o capilar. Seria maravilhoso. Ele cuspia, o triatoma ele fica estressado, ele cospe fácil. Olha, e aí você evita a contaminação, evita qualquer problema, aí você sabe que aquilo de fato é da saliva. Durante a coleta, as células não se rompem? Não, acredito que não. A gente pega ela inteira, certinha. É um saquinho bem bonitinho, sabe? Você pega ela ali e só depois que você vai furando com a ponta da agulha. Não tem... Carlos, isso é para Hodgins. Para triatoma, ela é hialina e ela é super delicada, né?
Ela é super delicada, mas assim, eu acho que não teve esse fator. A gente coleta bem legal aqui, bem legal. E a centrifugação não rompe as células? A gente rompia até antes, né? Com a própria agulha, né? Pelo tamanho dela, a gente fura ela. Não, o que eu estava pensando é que talvez você está também vendo conteúdo das células. Eu acho que tem boa chance. Eu fico muito achando que é isso. Concordo com Claricinha. Deixa eu passar aqui. Aqui também mostrando do metaboloma, né? Que a gente mostrou que tem muita molécula na saliva que são diferentes, distintas, entendeu? No geral. Depois eu posso ver depois essas tabelas lá com o Igor. Então, há diferenças marcantes no metaboloma. Veja que algumas são semelhantes para todas as espécies, 35, mas veja que o Perreri aqui tem 73 específica dele, 30, entendeu? Reforço mais uma vez que o equipamento que ele utiliza lá é extremamente sensível quando comparado aos que a gente usa aqui no Brasil. Inclusive, foi esse o motivo que levou a iniciar toda a conversa, né? Então, veja que não importa a metodologia, a quantidade de moléculas distintas no metaboloma são bem diferentes, né? Bem diferentes. Então, se for verificar, existem algumas idênticas entre si, mas mesmo assim são bem distintas, tanto no lipidoma quanto no metaboloma. E eu queria só dizer também, né, que é uma coisa importante para a gente, né? A gente mostrou também que das coisas, eu só queria destacar, né, que a gente encontrou bastante adenosina no Rhodnus prolixus, mas encontrou também no Leticulária e no PRR, mas em concentrações baixas. Eu falo isso porque a gente tem um estudo que eu e o Anderson, nós mostramos isso no carrapato, né? Presença de adenosina, né? E a gente encontrou também nos triatomíneos, mas em concentração alta no Rhodnus prolixus. Esse é uma outra coisa importante que a gente encontrou. Então, as tabelas são muitas tabelas, é muita proteína, depois eu posso ver com mais cautela cada uma das famílias, para analisar de uma maneira mais detalhada, né? Mas, para hoje, foi o que eu consegui montar. Eu acho que, não sei se eu passei muito, eu quero pedir até desculpa aí ao Pedro e todo mundo, eu acho que eu falei demais. Eu acho que eu coloquei isso aqui do Game of Thrones aqui. Eu sei que vocês já faz muito tempo que passou a seriado, mas talvez eu gostaria da perspectiva positiva de os triatomíneos estão chegando. Então, quem mexe com triatomínio, se sobrar um tempinho aí, algum aluno aí escondido que tentar fazer algumas coisas, descoberta de moléculas bioativas, eu acredito, para quem trabalha, que assim como a gente descobriu bastante em carrapato, que passa muitos dias infestado, como o mosquito e flebotomíneos, que passa segundos infestado e tem muita coisa legal, bioativa, importante, eu acredito que tem muita coisa na saliva de triatomíneos. Então, esse é um trabalho pequeno, né? Muito pouco importante assim, mas eu acho que é um bom começo para a gente mostrar que a saliva dessas espécies tem grande potencial modulador dos seus hospedeiros. Então, queria agradecer, né? Como sempre, grande parte de tudo que tem aqui só acontece porque eu acho que eu fiz amigo demais, entendeu? E fiz os melhores amigos, porque eu sou gestor, desde que eu cheguei aqui eu virei gestor, isso é meio cansativo para caramba, não tenho tanto tempo de bancada mais como eu gostaria, né? Então, agradeço ao Dr. Virmontes, que me pegou no primeiro dia que eu cheguei aqui, onde eu estava assinando, ele foi lá e me levou para o laboratório dele. O Ribeiro, que é a pessoa mais importante que eu conheço na minha vida acadêmica, né, e científica. Então, ele foi a mudança que eu precisava, né? O mestre Sanunes, que é uma referência para mim, do grupo aqui, e as coisas de qualidade também eu pego muito tentando imitar ele ali e tal, um grande exemplo para mim, né? O Mafra, o Montadon, dos trabalhos do Proteoma, o Fernando Cunha e o André Luiz, do Texas, o Igor e a minha ex-aluna, Maria Thaís, foi fazer o doutorado lá, o Tom, que era meu pós-doc, que é professor da Federal de Goiás, o Marquinho, o Virmontes aqui, o senhor Marco me ajuda nas partes de bioinformática, e esse povo aqui tudo é aluno, tem uns que saem, uns que foi, outros que estão aqui comigo. E agradecer a nossa rede mineira de doenças infecciosas, né? FAPEMIG, CNPq, CAPES, INCT, todo mundo que de alguma forma nos ajuda a fazer essa pesquisa pequena, mas feita com muito carinho,
na área de entomologia, né, médica. Então, queria agradecer o convite, viu, Pedro e Logulo, né, que entrou em contato comigo, queria agradecer o Logulo especialmente pelo convite, e se eu puder responder alguma questão, vai ser um prazer. Legal, Carlão. Muito bom. Eu quero ver você imitando o Anderson, né, cantando como Fred Mercury. Isso eu quero ver você fazer. Ah, não, aí é só o Anderson, aí é só o grande mestre, entendeu? Olha só, você chamou de... Você falou da lipidômica ali, né? Os lipidólogos aí se citaram bastante, né? Natural. E depois você chamou de metabolômica, né? O que você está chamando de metabolômica? Quer dizer, fração polar, né? Entendeu? Que tem umas diferenças, né, muito marcantes, tão marcantes quanto a lipidômica, que também é uma metabolômica, né? Isso. Você está chamando aí de metabolômica? São aquelas moléculas que são separadas mais pela questão do próprio metabolismo celular daquelas células lá que estão, de alguma forma, relacionadas lá com o funcionamento da glândula, né? Então, o que isso significa realmente de maneira individual ou coletiva, a gente não tem, né? Então, o que a gente tem é uma avaliação descritiva, né? A repercussão disso, eu não teria a ousadia de falar o que significa tanto, mas não é que me espanta mais, né? Me causa um certo surpresa, mesmo assim, ser diferente, ser bastante diferente. Elas são bem diferentes. Porque a diversidade aí é muito maior, né? Se for o que eu estou pensando, né? E aí você destacou aí a adenosina, né? Só, né? Exato. Esse é o ponto. Você chamou... Não, eu coloquei a adenosina porque a minha história com a adenosina é muito grande. Eu até vou pedir desculpa, então, Logulo. Vou pedir desculpa. Não, tá ótimo. Na verdade, eu coloquei a adenosina porque eu já trabalho bastante com adenosina na saliva e a gente tem bastante até estudo em vivo, mostrando que a adenosina da saliva tem repercussão na infestação por carrapato. E aí, eu coloquei adenosina porque eu tinha colocado no título na relação parasita hospedeiro. E como a adenosina ela é importante na infestação por carrapato, eu até acho que eu publiquei em 2019, 2018, que quando a gente bloqueia ela, tem um certo grau de resistência, sabe? Aí eu terminei colocando, mas realmente talvez não seja o foco, né? Legal. Uma pergunta mais geral aí, não sei se tem gente na frente, eu não vi aqui. Bom, uma pergunta mais geral é assim, você tem aí muito dado de moleculoma, né? Como que você está pensando em abordar tudo isso aí? Porque normalmente você tá indo em áreas, né? A parte de metaboloma ainda está engateando, comparando com proteoma e transcriptoma e, enfim, e lipidoma agora está também voando. Como que você está pensando em apresentar isso? Uma coisa mais geral e essa mensagem das diferenças, ou você vai abordar isso cada um na sua... Entendeu? Porque tem muita coisa aí tem muita coisa para resolver, né? Em cada uma das áreas. Eu vou ser bem sincero para vocês que essa pergunta é muito boa. Mas, assim, mestre Sanones, o que eu tenho pedido para o Igor, que eu estou tentando negociar com ele, assim, que esses dados são do laboratório dele, na prática da minha ex-aluna, né? É que eu acho que ele não vai dar tanta continuidade, entendeu? E eu quero, como a parte de proteína não está graficado ainda certinho, mas nesse proteoma que a gente fez com ele, mestre Sanones, você acredita que deu umas 1000 proteínas? Você viu que eu estava trabalhando com 100 proteínas lá na metodologia do Mafra? Na metodologia dele, chegou a umas 1000 moléculas. Então, veja que a diferença é grande demais. Então, na verdade, eu vou tentar com ele, como ele não vai trabalhar nessa perspectiva, tentar aprofundar, dentro do que eu puder, a parte de proteômica, porque pode ser que isso me ajude depois a pensar em rever, né, os proteomas das salivas de carrapato, de mosquito, porque agora eu sei que a metodologia dele é muito mais sensível das que existem para os proteomas que já existem da saliva de carrapatos e mosquito. Então, eu estava tentando andar nesse caminho, que era o caminho que eu estou mais acostumado. De fato, lipidoma, metaboloma,
não é algo que eu tenho uma construção científica muito forte. Posso fazer 2 perguntinhas? Pode. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, olha só, Carlos, desculpa o ruído, que eu estou indo buscar as meninas. Olha só, 2 perguntas. Primeiro, alguém já olhou para ver se tem exossomos na saliva de barbeiro? Essa é uma. Aí os salivólogos de plantão podem ajudar nessa resposta, porque realmente não entendo do assunto e fiquei curioso. E a outra pergunta é, essas diferenças que você viu no proteoma, elas são... esse proteoma, ele é quantitativo? Você tem uma análise quantitativa? Porque eu fiquei muito curioso de saber se essas diferenças estão relacionadas a componentes majoritários ou minoritários. E se você pode meio que desenhar um core proteome nessa aí. O que você me diz? Assim, a parte de... Uma coisa que eu posso te falar nessa questão por exemplo, formação de vesículas, a gente sabe que tem. É um estudo também da Maria Thaís, que ela ainda não publicou, entendeu? Algumas questões de tempo, vamos dizer assim, do orientador, de corrigir o artigo, essas coisas assim. A gente tem resultados com vesículas, que é bem forte na saliva desses triatomíneos, né? Eu acho que tem alguma coisa de vesículas, acho que tem para carrapato, não sei se publicado, tem alguns estudos com carrapatos, talvez alguém possa me corrigir. Eu procurei aqui, tem um artigo do Paulo Pimenta, de junho desse ano, mostrando histologia de Hodgins, de vesículas. E com microvesículas até bem grandes. Isso poderia explicar esse triacilglicerol no outro... Mas não é em Hodgins, Clarice. Não, eu sei, não é em Hodgins, mas se o outro tiver muito mais... aí pode ser, porque tem umas vesículas bem grandes na superfície sendo secretadas. Mas olha só, gente, esse é um papo que eu tinha com o Zé Marcos. A gente conversava sobre esses exossomos e aí a gente foi procurar, né? Aqui no laboratório, a gente foi procurar os exossomos nas salivas de vários triatomíneos em colaboração com o pessoal da Fiocruz, lá com o Kleber Galvão. Enfim, a gente olhou várias salivas e o que a gente via é que tinham muitas bactérias, né? E que não tinham vesículas, né? Tinham bactérias abertas. E a gente fez ali o microbioma por isso, porque o que a gente estava esperando encontrar eram as vesículas bonitinhas. E quando a gente fez a microscopia... Não encontrou. A gente encontrou muitas bactérias, vesículas também, mas a maioria era bactéria. E bactérias a gente coletou na natureza, coletou no laboratório, pegou nas colônias... E a gente fez o microbioma de todos esses insetos. Está na PLOS Neglected. Então, não temos... O que a gente achava que era... O Zé Marcos também achava que era exossoma, uma quantidade grande de bactérias. Isso pode explicar também. Interessante. Pode explicar muita coisa. Carlos, você pode, por favor, fechar a sua apresentação para a gente... discutir melhor, vendo as pessoas. Obrigado. Mas desculpa, cara. Esse cara... Essas amostras não são filtradas, não, antes de entrar na análise? Porque se fosse bactéria, teria que sumir, né? Eu não entendi nada. Tá complicado. Se for bactéria filtrando, você elimina esse tipo de contaminação. Essas amostras não são filtradas, não? São filtradas. As minhas são filtradas. Você passa no 0,22. Isso, é normal. É só naquele lá. Se bem que eu não sei se aí resolveria. Resolve. Acho que resolve, Ainda mais... A bactéria resolve. A bactéria é tranquilo. Para microvesícula, talvez não. Não. E para lipídio não é bom, não, filtrar. Porque você tem muita coisa que vai grudar ali. Eu acho que a PC ficou grudada ali, a PC.
Pode ser. Mas ele tem um troço com uma quantidade gigante de triacilglicerol. Mas isso é no triatoma. Isso é triatoma. Eu estou olhando o método de coleta dele com o Rodgers, que é uma saliva que a gente conhece muito bem. E nesse método falhou porque não tem PC. E a PC é abundante, tanto que tem uma fosfolipase que cliva essa PC e gera a LPC, né? Então, ou seja, e ela não estava presente ali. Procede. No método de coleta. Procede. Mas mutatis mutandis, eu não estou... Isso até sugere uma reolhada e tal para outra coisa, com uma alteração no método, mas isso não alteraria o que passa. E o que passa, que se fosse só uma gotícula lipídica cheia de triacilglicerol, mais do que tudo, ela ia ser retida no filtro. Agora que o fato dele passar e não estar no filtro, mais ainda reforça a ideia de que esse troço está numa partícula qualquer que não foi retida no filtro e que está ali. Pedro, se tiver gotícula... Esse bicho que está aí, talvez tenha a microvesícula, que talvez não tenha no Rodgers. Pode ter também gotícula, no caso do triatoma, que tinha aquele muito triglicerídeo, pode ter gotícula lipídica na célula, que sai quando fura, quando mexe, não sei o quê. A gotícula lipídica não necessariamente vai ficar agarrada, porque ela tem fosfolipídio em volta, ela pode passar pelo filtro e daí aparecer aquele monte de tag lá na saliva. Ou eles podem, alternativamente, não ser gotícula lipídica, mas estar dentro de microvesícula. Eu não entendo nada de saliva, viu, Carlos? Nadinha, mas eu entendo de a única coisa que eu estou pensando aqui é no aprendizado que eu estou tendo. A única coisa que está vindo aqui na minha cabeça é pedir para o Pedro me mandar a gravação para eu fazer umas 40 reuniões. A gravação não vai ter, está gravando ainda aí o Carlão. Se vocês permitirem, eu gostaria até de pedir, viu, Georgia, Kátia, as observações de vocês só me deixam grato pela oportunidade. Se eu já estava grato, agora eu dobrei a meta, estou igual a Dilma, entendeu? Se for possível, essa gravação, a gente rediscutir os nossos achados que talvez estejam, eu não diria ser errado, mas a gente não fez com os critérios que deveriam. Porque eu acho, olha só, eu acho que tem salivas que tem muito lipídio, sim. Tem salivas, por exemplo, aquela, todo mundo lembra da barata d'água, quem é daqui do Rio, o pessoal de Minas também, da UFMG, né, Marcos Horácio. Enfim, a saliva da barata d'água tem uma quantidade infinita de lipídio, triacilglicerol, ácidos graxos, mas porque ela é aquática, então a saliva ela precisa ter uma proteção, né, para não se perder ali as proteínas. Então, ela é espessa. Até por isso que o Marcos Horácio chamou a atenção dele e me mandou umas baratas. Mas eu acho que pode ter uma outra função. Não estou dizendo que não tenha triacilglicerol. Eu acho que tem, porque a saliva é diferente, né? O método de coleta é que eu acho que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o meu controle do método de coleta é do Rodgers. E ali estão faltando moléculas. Então, pode ser que estejam também faltando moléculas na sua do triatoma. E aí faz com que a porcentagem do tri aumente muito, né? Comparativamente. Isso. Faltam várias, o tri sobe. É mais ou menos assim que eu estou pensando que pode estar acontecendo. Mas pode ser que também tenha muito tri. Pode ser que seja. Ninguém conhece essa saliva. Ninguém conhece. Então, é legal. Legal. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que não tem, exatamente, quero reforçar isso que a Jorge está falando. Então, pode ter uma questão de você estar tirando algum na hora que coleta, ou pode ter coisas que você pode estar contaminando do conteúdo celular. Ou pode ser que você tenha vesículas ali mesmo, e isso em si já é uma informação muito interessante. Eu só estou chamando a atenção pelo fato de que é uma informação um pouco inusitada e que aí eu acho que ela requer uma olhada com mais cuidado, para você saber exatamente o que é, porque ela, assim, crua, é estranha. O que não quer dizer que esteja errado, mas é só tentar olhar o que é exatamente. Ela chama atenção. Eu acho que você precisa olhar com mais cuidadinho essa questão. Assim. Carlos, eu colocaria essa necessidade assim, de alguns controles aí que você inclua.
justamente para você ver o que... Porque, assim, eu tenho interesse particular até por conta das nossas colaborações de outros grupos, justamente porque tem aí algumas nuances, e filtrar bactéria, tudo isso que pode alterar, e eu também estou aprendendo muito aqui, eu acho que é importante considerar isso. E até usar a mesma metodologia lá com o Igor. Você manda materiais coletados de maneiras, né? Talvez coletar saliva, acho que seria importante, para saber o que de fato está chegando ali, está saindo, e é verdade. Né? Não, essa eu vou te falar. Se tiver que pagar a discussão hoje, eu estou pagando, entendeu? Se tiver que cobrar uma caixinha aí pelos comentários da Kátia, da Georgia aí, de vocês, eu vou agradecer demais aí. Se o Pedro não mandar para a minha gravação, eu vou ficar até chateado. Outra coisa, mas que o Igor deve ter prestado atenção, que isso quando eu fiz as coisas lá com ele, ele sempre menciona que o triacilglicerol, quando você tem triacilglicerol, ele pode suprimir o sinal de outros lipídios, no massa, especificamente. Então, e eu acho que na saliva ele pode até não ter separado o triacilglicerol antes de passar no massa, porque ele não devia estar esperando o triacilglicerol, né? Então, talvez tenha subido mais ainda esse percentual por causa dessa supressão que o massa passa o triacilglicerol no detector, e aí ele suprime o sinal de alguns outros lipídios. Então, tem que só... Eu acho que ele deve ter prestado atenção nisso, mas não custa lembrar. E eu acho, eu fico assim, pode ser que no seu método de coleta, eu ainda estou lá no controle, né, do Rodness, porque a PC é majoritária na saliva do Rodness, ela é majoritária. Então, ela não aparecendo ali, ficando a LPC majoritária, eu pensei que você pode, se você deixar, né, já que tem uma fosfolipase, apesar que está filtrado, né, tem uma fosfolipase muito ativa ali, né? Então, não sei se ela, em algum momento, ela converteu, não tem uma só, não, tem várias fosfolipases. Ela converteu toda PC em LPC, então, por isso que você está vendo ela majoritária. Inclusive, esses experimentos foram feitos com radioatividade, né? Então, o sinal era muito alto e a PC era majoritária demais. Então, quer dizer, foi perdido em algum momento ali, ou porque foi usada de substrato para a fosfolipase, ou, sei lá, que aconteceu alguma coisa com ela, mas ela é a majoritária no Rodness. Não, perfeito, perfeito. As observações são maravilhosas, viu? Eu botei o trabalho do JBC do Daniel, aí no chat, ele caracterizou a saliva, os lipídios da saliva, os fosfolipídios, enfim, que aí ajuda a comparar, né, olhar que tem em uma que não tem na outra. Perfeito, perfeito. E perguntas? Mais alguém? Não. Só que, assim, trabalhando com a hipótese que não seja um artefato a presença do troço de vesículas, né, de alguma coisa como... que eu estou imaginando seriam exossomas ou microvesículas, alguma coisa assim, acho que seria legal olhar microRNA, né, na saliva, né? Porque se for, é uma coisa que poderia indicar uma presença grande de microRNA. Sobre a coisa da metabolômica, eu fiquei muito curioso para saber que moléculas são essas e se você tem um perfil quantitativo, porque aquilo ali era qualitativo, né? Ou seja, você tem uma diversidade, mas quais são... Você tem como ter algum dado de abundância relativa? A gente está escrevendo esse artigo, né? Há um tempo já. É dado demais, porque a gente fez proteoma, transcriptoma, proteoma, lipidoma e metaboloma de tudo. E aí as tabelas são gigantescas, é coisa demais. Enquanto eu estava falando a Georgia e a Kátia, eu já estou mandando mensagem aqui para minha ex-aluna, né?
a aluna do Igor, né, a Maria Thaís, para a gente marcar uma reunião, para a gente, com a permissão de vocês, discutir a discussão que já existe ao olhar de vocês, porque eu acho que, dado a contribuição, eu não acredito que o dado se perde, eu acredito que o dado ele pode ser rediscutido. O que está ali é uma verdade, com o olhar das limitações da coleta, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito que se perde. Eu acredito que gera novas perguntas com novas perspectivas. Então, o que eu queria sugerir é o seguinte, quer dizer, é uma coisa que é comum, por exemplo, se você estivesse conversando com o pessoal de botânica, eles iam ficar fascinados com esse lado, esse troço da metabolômica, porque é tudo via small molecule. O enorme bias que nós tivemos para a saliva foi que, originalmente, era uma questão de isolar proteínas, e aí apareceu a genômica na frente do Zé Marcos. E aí o Zé foi olhar para a genômica. Isso conduz você a pensar em proteínas. E isso é um volume de informação tão gigantesco que ele meio que apaga o resto. Quando você está fazendo uma metabolômica, se eu entendi, é para small molecule, né? Para coisas pequenininhas, né? Moléculas orgânicas. A pergunta número 1 é, bom, quais são os mais abundantes? A pergunta número 2 é se alguma delas você conseguiu associar a uma função conhecida. E a número 3 é que banco de dados você usou, porque se você usa um banco que está ali, se você tiver moléculas totalmente novas, elas não vão cair naquele banco. E aí, normalmente, você joga aquilo para um ladinho que está ali. Isso. E fica mais empolgado com as coisas que você sabe o que são. Porque você identificar, você tem 500 moléculas. Você sabe o que são 450, tem 50 que você não sabe. Para você saber, é um trabalho que é na unha. Ele é chato para identificar. Mas, a partir de quem são os caras mais abundantes, pode valer a pena olhar. Entendeu? E pode aparecer coisas realmente novas, com atividade farmacológica e tudo. Né? Se você imaginar que você pode ter, como esse achado da Geórgia, bactérias associadas vivendo ali dentro na saliva ou na glândula salivar, as bactérias são químicos muito melhores do que os mamíferos. Entendeu? Então, elas conseguem produzir uma diversidade de metabólitos secundários muito maior, o que seria interessantíssimo. Eu acredito que os dados eles têm algumas indicações potenciais muito fortes, principalmente quando a gente vê os resultados de citocinas, né? Porque a diluição é de 1000 vezes, né? Então, não é uma diluição pequena, né? O que mostra que provavelmente vai ter uma ou outra molécula bioativa lá importante, né? Tá. Aí uma outra... Só aqui é o Ita. Não, pode falar, Pedro. Desculpa. Não, uma última pergunta que é já um outro assunto, uma outra coisa, né? Que você pegou um Panstronginus, um Trentoma e um Mecus, e um Rhodinus. O Rhodinus é de Rhodinine, mas os outros 3 são da mesma tribo, que é a Triatomine. Quer dizer, dentro de filogenia de barbeiro, né? Ou seja, você espalhou geograficamente, o que é um critério que parece fazer sentido, mas eu não tenho certeza, né? Porque, do ponto de vista filogenético, eles estão concentrados num canto na subfamília, né? Então, tem umas subfamílias diferentes, tem umas tribos diferentes que você pode pegar, que é, sei lá. Eu acho que o ideal mesmo seria dentro da sugestão do Sanones, né? Que é tentar, mesmo dentro e fora desses grupos, 2 triatoma, 2 Rhodinus, assim, eu acho que facilitaria ter uma análise mais apurada. O triatoma e os Rhodinus tem um critério que são os gêneros mais comuns, tá? E que transmitem mais, etc. O Mecus nem tanto, né? Eu sei que essas coisas eu escolhi, ficar sugerindo mais. Enfia mais uma espécie, aí esse troço não acaba nunca, não tem nem dinheiro, nem braço, nem cabeça. Então, a parte do dinheiro. E também tem a história do bicho do campo. Nesse trabalho da Michelle aí que eu botei, da comunidade de bactérias, a gente também ficou
né? Então vamos pegar do campo para ver se é igual ao da colônia, a gente foi se espalhando. Mas é legal, porque dá para tirar muitas conclusões fazendo com. A gente fez várias espécies do campo e também da colônia. Muda muito. Eu estou fazendo confusão aqui. Né? Não, Carlos, aqui é o ITA. Mestre. Eu acho que dá para ser na verdade, o teu trabalho dá para separar em duas partes. Uma é a parte de imunologia e a outra parte de parasitologia. Eu acho que todas as dúvidas que surgiram é a parte de parasitologia e biologia de que essa amostra o que ela tem ali. Mas os teus dados imunológicos são super claros e bem definidos. Acho que essa é uma linha de seguir, porque independente do jeito que tu coletou alguma coisa que tem um efeito biológico ali super forte. Talvez fosse o caso de investir mais para tentar identificar que molécula é essa que tem aquele efeito tão grande, porque esse teu dado está super consolidado, né? E a parte da parasitologia e biologia do bicho é uma coisa bem muito mais complexa. Eu acho talvez porque assim, pensando em moléculas que têm efeito médico, tu tem um material ali que tem um efeito violento. Né? Isso está bem claro e bem definido. E ainda tu tem só que o único teu problema é que tu tem uma molécula boa e um bicho que saliva pouco, então tu tem pouca amostra, né? Para ser sincero, eu vi o Ita, eu até não sei se pode chorar aqui, pedir uma salivazinha de teleticulária aí, cara, o efeito dela é devastador. É claro que pode ser qualquer coisa, mas você pode colocar um para dormir, mestre. Eu coloquei um para 1000 para poder ficar os gráficos tudo igual, sabe? Mas você pode diluir a saliva do teleticular, que o efeito dela é muito forte, eu não sei o que é que tem nela. E tu não chegou a fracionar para tentar ver, porque será tão forte assim, tu deve conseguir fazer um fracionamento bom e continuar com alguma essa atividade. Né? Isso que eu ia pedir, tu sabe, Ricardo, se é o componente lipídico, proteico ou metabólito, qual que é... Eu não sei se eu fiz errado, viu, Lucas? Eu não sei se eu fiz errado, mas assim, o que eu escolhi agora nesses últimos anos, graças a algumas limitações e cargos de gestão, eu estou gastando muita energia com prospecção de moléculas bioativas por bioinformática, sabe? Porque eu estou prospectando, fazendo baseado nas sequências, faço docking, essas coisas, e estou tentando diversificar a prospecção por bioinformática, e aí eu vou produzindo as proteínas especificamente, baseada em domínios de ligação, essas coisas, porque realmente eu até comecei, o Anderson me ajudou lá em São Paulo e no Butantan a separar, mas assim, a questão financeira tem atrapalhado um pouco sim. o método convencional de prospecção. Então, mas eu digo assim, se você tratar com uma proteinase K, você tem o mesmo efeito? Isso, não cheguei a fazer. Eu não cheguei a fazer. Isso que eu ia te sugerir. Ver se é uma proteína, ou faça em Amicom para separar por massas em 2, 3 tamanhos. Isso. E aí, que na verdade é o mesmo método que tu vem usando, só que tu dá uma fracionada dele. Como ela tem um efeito que tu pode diluir 1 para 2000, deve poder fracionar e conseguir ainda detectar esse efeito. Porque até eu estava até comentando com o Pedro, acho uma coisa que se perde muito, tipo, tanto no proteoma, no que você olha, que é um viés das análises de transcriptoma, que se joga tudo fora, que tem menos de 150 nucleotídeos. O que isso pode ser de peptídeo pequeno que no proteoma a gente acaba não pegando, porque não tem um banco de dados para se olhar esses espectros Mas é interessante ver o que é proteico, o que é peptídeo, o que é lipídio, o que pode ser microRNA, o que pode ser, sei lá, metabólico. Eu acho que esse teu dado é um dado mais consolidado e quente, então acho que tu podia ir fracionando isso. A picada desses caras dói, porque você pegou uns barbeiros esquisitos, né? O Rodney não dói nada. A desse cara dói? Não entendi. A picada é dolorosa? Do Mecos? Ou desse triatoma ali esquisito que você... O leticular não dói, não, mas o Mecos, mestre, a galinha só falta falar, entendeu? Se fosse um papagaio, falava, entendeu? Dói pra caramba. É grandão ele, é gigante. É porque
É porque aí tem um troço que, assim, tem uma coisa que aparece de vez em quando na literatura de pessoal de ecologia de barbeiro, que é a coisa da hemolinfagia, né? Os caras, todos eles vêm de um ancestral que é predador de inseto. E a verdade é que não se sabe o quanto esses caras comem de inseto na natureza. Então, pode ser que algumas dessas espécies usem mais inseto do que a gente está achando. E algumas dessas moléculas não estão aí para o sistema imune de vertebrados, mas estão aí para matar barata. É verdade. Muito legal. Muito legal mesmo. Mas aí volta aquela história, porque como tem efeito ali na resposta inflamatória, mais para o sistema imuninato, é uma coisa que é super ancestral, né? Então, pode estar afetando, não impede que seja um mecanismo desenvolvido para combater a resposta inflamatória de outro inseto. Uma coisa que marca bastante, assim, para mim, é que, tipo assim, com a saliva de Rodnos, eu diria para vocês que, cara, eu testei tudo que é possível, todos os modelos, com todas as concentrações possíveis, e não achei nada. Então, assim, para efeito imunológico, assim, eu acredito que não é um bom alvo. Infelizmente, você falar de Rodnos me dá a sensação de que você vai chorar a qualquer hora. Porque deu muito trabalho, Pedro, deu um trabalho danado. Eu testei tudo quanto é modelo, junto com o Mas pessoal aí de pode... Ribeirão. Não, será que é o modelo que está crescendo Rodnos, tudo em galinha? Eu não conheço. Será que pode afetar isso? O pessoal que trabalha com Rodnos aí afeta a fonte de alimentação? É possível. Eu não sei isso. Não sei. Mas tem, né? Muda a fonte de alimentação, a saliva, a composição muda. Então pode ser isso. Ele está usando um sistema em galinha e testando em célula de mamífero. Vai que o Rodnos está secretando coisa para galinha e não para mamífero. Isso. O grupo que fez o estudo, assim, o grupo do Fernando Cunha, é um grupo muito sério. Assim, então, com certeza foi feito tudo com muito critério. Isso não tenho dúvida. Então, talvez seja uma explicação, seja mais realmente na constituição da saliva, que aí não teria um efeito biológico importante, né? Agora, isso é uma ideia interessante, porque tem o trabalho do Lucas, né, do Tirlone, que está aí, que assim, vendo que, dependendo da situação, da hora e tal, a saliva que o carrapato bota para fora vai cada vez para uma hora, né? E aí eu fico pensando, assim, até juntando a conversa do triatoma, que tem vários lóbulos e tal, e várias coisas, se ele não, nisso que a gente começou, dependendo do hospedeiro ou da situação, ele não está botando uma saliva muito diferente ou não para fora, entendeu? Não sei bem como abordar, mas uma saliva oleosa, né? Uma vai mais oleosa, outro menos, outra, né? Viu, Pedro? De toda forma, especialmente para a parte proteica, me surpreendeu. Eu não esperava diferença tão grande. Eu achava que a diferença fosse menos marcante, né? Mas isso a gente viu no trabalho do Lucas, que às vezes muda a composição proteica, mas a função acaba sendo substituída por outras moléculas, né? Então, tu muda a proteína, mas as duas têm funções equivalentes, por exemplo. Então, tem uma redundância, né? Como tu está trabalhando com espécies que não são ali tão próximas, pode ser isso, elas sejam diferentes. Mas mas teus dados, acho que eu focaria em tentar isolamento de alguma coisa, porque teus sinais são tão fortes, assim, olha, é difícil tu ver um efeito tão drástico quanto tu tem ali, ainda mais com uma coisa diluída 1 para 2000, cara. Eu realmente tenho uma pegada mais de proteína mesmo, entendeu? E terminou que o caminho era... Mas ali a sugestão do Ita abre a cabeça e a pergunta vai ser o que dá aquele efeito. Mas eu até estou acostumado, viu, Pedro? Eu já venho trabalhando bastante com isso. Eu acho que é um tipo de rotina que eu já estou até acostumado, sabe? Então, é algo tranquilo de fazer. Eu passaria numa Micom 10.000, 30.000 e ter essas 3 situações, acima de 30, entre 10 e 20, coisa assim. E aí tu já começa a rastrear, né? Eu só para adiantar para vocês alguns dados que eu tenho, que eu não mostrei aqui, né? Uns dados que eu tenho que eu acho legal. Eu fiz tanto com sensor como com alguns métodos não tão sensíveis de ELISA,
Alguns ligantes de citocinas eu também encontrei na saliva de triatomíneos, tá? Então, não sei se tem alguém interessado nisso também, eu mexo com isso. Só que hoje eu estou procurando por bioinformática. Eu até encontrei alguma coisa com a pesquisadora da UFMG, o Anderson está até na banca, procurei ela, e ela está fazendo isso, é uma especialista. Eu estou trabalhando bastante nessa parte também, mas adianto para vocês que, dependendo do que vocês queiram, a saliva de triatomíneos tem moléculas ligantes importantes. Para algumas citocinas eu encontrei e estou procurando, não só em triatomínio, estou procurando também carrapato e mosquito também, mas mosquito não encontrei muita coisa legal ainda, mas assim, vou continuar procurando. Legal, Carlos. Gente, podemos encerrar? Como é que... Tem mais alguma coisa? Pedro, abaixa a mão, Pedro. Não, ele apertou a mão lá e não baixou mais. Ô, Longulo, eu só queria agradecer pela oportunidade, pela contribuição de todo mundo. Espero ter contribuído de alguma forma com a reunião do Artropódio. Muito obrigado, grande abraço. Bom, parabéns, Carlos. Abração, muito bom. Parabéns, Carlos. Excelente trabalho, muito bonito. Tchau para todos. Pessoal, semana que vem não tem reunião porque é feriado, tá? Isso. Feriado. Logulho, depois eu consigo a gravação, Logulho, depois? Sim. A gente vai colocar no YouTube. Aí na outra semana, se ainda existir Brasil, a gente... Isso. Se a gente não tiver ido para a ponta da areia, né? Para a ponta da praia, né, professor? Carlos, de repente a gente se vê na ponta da praia e faz um seminário